Deve realmente existir esse político, porém, só no início de mandato. Logo depois ele se deixa contaminar pelos tomates podres e tem que entrar no jogo para ver aprovadas suas propostas. Se ele não aceitar fazer acordos, não negociar é carta fora do baralho. Sei. Mas você tem acompanhado as ações dos políticos que votou nas últimas eleições? Eu não. Nem me lembro do meu voto. Tenho coisas mais importantes para fazer. Preciso trabalhar duro ao invés de ficar vendo essa politicagem. É muita corrupção, interesses pessoais. Quer saber? Se for para falar de política, é melhor mudar de assunto. Sei, mas insisto. São os políticos os responsáveis pelas leis municipais, os que determinam os rumos da cidade e do país. A definição do salário mínimo, só para citar um exemplo, depende de decisão política. É verdade, diz você. Mas estou cansado de ver a falta de vergonha, os desmandos, o dinheiro do povo sendo mal aplicado. Hoje falam mal um do outro, amanhã estão abraçados como se nada tivesse acontecido. Sei. Mas se você concorda que a gente depende da política e ela vai mal, segundo o que você está dizendo, eu lhe pergunto, como mudar a política? Esse ano teremos eleições municipais, daí como ficam as coisas? Você diz, nem estou pensando na eleição. Na hora eu vejo, escolho menos ruim, eu voto em branco, anulo o voto, sei lá. Quanto a mudar a política, isso não é problema meu, já tenho os meus próprios pepinos. Sei. Mas você acha que as coisas irão mudar com você agindo assim? Será que a política não muda porque a gente aqui continua a não se interessar pela política e aí tudo fica do mesmo jeito? Será que não está faltando agir diferente, discutir cada vez mais, cobrar cada vez mais, conversar cada vez mais e exigir cada vez mais dos nossos representantes? Você diz, cara, como você está chato hoje, você não vai mesmo mudar de assunto? Vamos falar de futebol. Como é que está aí o seu Santos? Bom, acredito que está indo bem. Penso que a política do atual presidente do Santos, Luiz Álvaro, de investir nos talentos do time, de segurar os melhores atletas através de investimento publicitário, está dando certo. Isso é bom para o futebol brasileiro. Por falar nisso, como você acha que ficará a política do futebol canarinho com a saída do Ricardo Teixeira da CBF? Você nem responde. Sei, estou muito chato. Estamos começando hoje, 9 de abril, mais uma edição do Hora da Verdade, até às 10 da noite, 10 e pouquinho. Você participa deste programa pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. E eu geralmente convido você para participar deste programa e hoje eu vou intimá-lo a participar deste programa, né? Porque, na verdade, eu prefiro ser hoje um condutor das questões que a população tem do que, na verdade, ser um perguntador, um questionador. Então, eu prefiro e preciso que você ligue e faça suas perguntas para ele, o prefeito de Poços de Caldas, Paulo César Silva, que é o nosso entrevistado, o seu entrevistado aqui pela TV Poços. É um prazer receber o prefeito. E já vou começar, prefeito. Eu falei um pouquinho da política aí, que envolve uma série de questionamentos, mas eu pensei em começar o programa de uma maneira seguinte. Hoje eu estava andando na rua esses dias todos falando que eu ia lhe entrevistar, e uma das questões que a população sempre pergunta, eu vou começar na base, é sobre os buracos da cidade. Hoje, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que se mudou para Poços de Caldas, falando da beleza da cidade, e ela falou, William, tem muito buraco na cidade, né? E como resolver isso, prefeito? Porque a gente vive falando dos buracos da cidade, as pessoas reclamam do asfalto, etc. E eu queria saber como resolver o problema dos buracos na cidade que as pessoas às vezes reclamam. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, William, é um prazer estar com vocês novamente, é verdade. Nós temos muitos problemas para resolver e que bom que Poços de Caldas os problemas são os buracos, né? Às vezes as pessoas falam assim, tá muito buraco, e é verdade, tá mesmo. Nós temos um asfalto muito antigo, deteriorado, de um solo que compromete, asfalto que foi feito há 30, 40 anos atrás e nunca foi recuperado. Nós tivemos aí os últimos anos com chuva muito grande, a cidade cresceu muito, são muitos veículos, a malha viária fica realmente comprometida e o problema que mais se discute hoje são os buracos. Eu falo assim, que bom, né, gente? Você deve estar sempre perguntando sobre isso o dia inteiro. Claro, e está aí a Cibele aí trabalhando incansavelmente com 6 equipes, tentando resolver esse problema, fazendo a recuperação, trabalhando incansavelmente. O sol abre e as equipes estão na rua para fazer o melhor, o que não é o ideal, que é tapar buraco. O ideal seria fazer toda a malha viária novamente, mas é muito caro tudo isso. Não adianta eu aqui chegar e falar que nós vamos recuperar a cidade inteira. São 800 quilômetros de malha viária. Praticamente tem bairros inteiros que precisam ser substituídos, foram feitas apenas lama. Você pega o conjunto habitacional, na sua constituição, quando nasceu, foi feito só lama ali, nunca teve um asfalto com uma base, subbase, para poder dar condições para tudo isso. Mas eu confesso para você que isso me deixa sem nenhuma querer desculpa. Acho que a gente tem que, e as pessoas pagam seus impostos e quer ver a cidade cada vez melhor. Mas eu fico feliz quando as pessoas têm como clamor da cidade o buraco.
que isso é fácil de resolver. A gente vai lá, bota a equipe, daqui a pouco nós estamos... Pior se estivessem reclamando das questões de segurança da cidade, e que tem, mas seria mais grave, da saúde, da educação, da promoção social, se estivesse falando da questão do emprego, soluções essas que hoje Poços de Caldas é diferenciado de outros municípios. Nós temos problema em vários setores, mas felizmente hoje o que a população tem clamado é realmente essa condição da malha viária, que é a questão do buraco. E nós não temos, eu já vi falar várias vezes, até passei por lá, já vi a usina nossa de asfalto. Ela produz, ela não produz? Qual a qualidade do asfalto que ela produz? Porque essa usina acho que é antiga, né? Não sei. Não, até não muito antiga não. Essa usina foi adquirida na administração 5, 6 anos passada. Atrás. Exatamente. Mas ela é bastante problemática, ela dá muito problema, a manutenção dela é bastante cara. Ela vive dando problemas, inclusive, às vezes isso compromete bastante o trabalho. Às vezes o tempo abre e a usina quebra uma peça, quebra uma engrenagem, já para a usina e você tem a equipe toda pronta para trabalhar e não tem o asfalto para ir para a rua. E você, na maioria das vezes, você não terceiriza o asfalto exatamente por ter uma usina. Talvez se tivesse toda a terceirização disso, você não ficasse só nessa dependência, poderia ser mais. Mas foi uma boa aquisição, nós não podemos negar isso. Traz um benefício para a cidade, mas ela é bastante problemática, ela traz muito problema. Em relação ao asfalto, para a gente asfaltar esse problema, a CPI do asfalto que está na Câmara Municipal, como é que... Não tem informações, não temos, ela basicamente cobra, inclusive mais das administrações anteriores. Eu não tenho nenhuma preocupação com relação aos questionamentos, aliás, nenhum, viu, William? Eu estou indo aí para o final desse mandato quanto prefeito e, segundo a própria Procuradoria, eu não tenho um processo contra mim, eu não tenho uma ação comprovada e que venha com todas as denúncias feitas, elas foram todas respondidas, todos os questionamentos feitos por alguns vereadores foram respondidos, algumas tentativas de denúncia não foram em vão, nós não temos absolutamente nada a temer, tudo que se pergunta a gente responde. Eu sou um prefeito que as contas da prefeitura estão lá, expostas na transparência e no site da prefeitura, dentro da política de transparência total da nossa administração. Então nós não temos nenhuma preocupação. Eu já tive vereadores questionando uma série de coisas, mas fazendo denúncia ao Ministério Público, absolutamente nenhum obteve êxito. Então, mas agora... o clima da administração atual com a Câmara, você considera como é que está essa situação? Porque a gente vê muitas falas e não se registra, não. Eu não posso reclamar da Câmara. Eu estou indo para o último ano do meu governo e todos os projetos relevantes e importantes para a cidade, eles foram votados. Eu fui vereador, eu tenho que respeitar o legislativo. Eu acho que os vereadores, eles têm lá os momentos. Às vezes, o que eu questiono muito não é nem os projetos. Eu acho que o vereador, ele tem lá seus interesses. Alguns querem aproveitar, às vezes, de algum projeto para fazer, mas não posso generalizar os projetos de interesse relevante. Eu tive agora, ultimamente, mandei lá o aumento dos servidores, o aumento do Vale Alimentação e a própria redução da jornada de trabalho dos servidores. Eu tive 9 votos a 1. Agora, os vereadores, eu assisti pela internet, alguns vereadores reclamaram que foram mandados, esse projeto foi mandado muito em cima da hora para aprovação, que não teve tempo para discussão. Não, na realidade, também é uma questão. O projeto da redução da carga horária estava naquele pacote antigo, daquele que ficou mais de um ano na Câmara, sobre o programa de gestão, modernização da gestão, você se lembra disso? Que falava tudo isso estava embutido lá. E agora, nós esperamos até o último momento, porque estava em negociação com o sindicato, eu tenho tido um respeito. E se eu não mandasse correndo para a Câmara, entraria dia 10 de abril, não posso mais poder dar esses benefícios. Então, eu esperei até o último momento e tive que correr, nem foi uma coisa... Agora, a carga horária já teve lá, o Vale Alimentação e o repasse da inflação do índice geral para todos os servidores, eu tinha que mandar correndo por causa do período eleitoral. Eu tive 2 versões sobre o mesmo tema, né, que a gente escuta. Primeiro, por exemplo, de um servidor. O servidor disse para mim, poxa, ainda bem que aprovaram isso, porque toda vez eu ficava no estresse, numa angústia violenta por isso. Isso foi uma visão. A outra visão que é da população é que se questiona, por exemplo, que a população, muitas pessoas falam assim, a população o servidor foi beneficiado, mas a população não. E outra questão que se fala sobre o mesmo tema é sobre a questão das horas extras.
parece que diz, o servidor agora vai trabalhar, ele vai ter que fazer hora extra e isso vai onerar os cofres públicos. Não, não é verdade. Houve uma redução, inclusive nós mandamos todo o estudo de impacto, que isso trouxe um benefício também para o poder público e a população também, William. Eu fiz uma pesquisa de satisfação e posso garantir para você dois aspectos. Primeiro, não é justo que fale que servidor não trabalha. É claro que em toda empresa, em todo setor, você tem bons servidores, claro, e aqueles que não correspondem. Os servidores todos são merecedores do maior respeito da administração. Aliás, nunca uma administração foi tão premiada e teve tanto êxito nos seus setores, fruto do trabalho desses servidores. Não é só o prefeito, a sua equipe, os servidores estão envolvidos nisso. Eu recebi prêmio de prefeito empreendedor, prefeito inovador, né? Prêmios aí que são cobiçados. Nós tivemos o primeiro lugar em responsabilidade social, prêmio Assis Chateaubriand, recebemos o prêmio do Sebrae por dois prêmios consecutivos. Tudo isso é fruto do trabalho e o reconhecimento. A cidade hoje passou a ser a sexta em competitividade, uma série de benefícios, isso é fruto do trabalho do servidor. Agora eu vou dizer para você por que não funciona. Antigamente a prefeitura tinha 8 horas. O servidor chegava 8 horas da manhã para trabalhar, trabalhava até 11h30, meio-dia, depois ele tinha o horário de descanso e voltava 1h30, 2 horas. A população em geral, ela tem tempo para ir na prefeitura, normalmente para fazer as suas reivindicações ou para buscar os seus serviços e seus recolhimentos e buscar documentação, protocolar documentos, normalmente no horário do almoço, porque as pessoas também trabalham. E o que acontecia? Na hora que ela chegava na prefeitura, no setor, a prefeitura estava parada no horário de almoço. A prefeitura, na hora entre 11h30 até 1h30 da tarde, praticamente você não encontrava os setores funcionando, porque as pessoas iam almoçar. E parava às 5 horas da tarde. Então, e mesmo no setor operacional, o pessoal saía para trabalhar, tinha que ir lá para o bairro para fazer a capina, fazer a limpeza. Aí o que acontecia? Chegavam lá, trabalhavam 1h30, já estava na hora de subir no caminhão para voltar, para vir para o refeitório. Aí vinha, almoçava, terminava, voltava, na hora que chegava lá 4 horas já tinha que parar. Hoje não, William. Hoje as equipes trabalham 6 horas direto. Qualquer pessoa que chegar na prefeitura hoje, meio-dia, ela vai ser atendida, e não até às 5 da tarde. Existe uma produção, hoje a produtividade aumentou muito, porque entre meio-dia e 6 da tarde a prefeitura inteira está funcionando. Não prejudicou os setores de educação, porque educação, saúde, todos continuam trabalhando no mesmo esquema, e os setores administrativos da prefeitura têm produzido muito mais em função disso. Com isso nós economizamos refeitório, economizamos vale transporte, economizamos luz, telefone, internet, uma série de coisas. Então trouxe um benefício e não trouxe nenhum prejuízo, muito pelo contrário. Quando você trabalha 6 horas direto, ela é muito melhor do que 8 com interrupção, porque até aquela velha história de você começar a trabalhar, depois parar, depois voltar, depois começar e depois já está na hora de ir embora, isso acabou na prefeitura. Bem, muita gente ligando para a gente, obrigado, faça o mesmo, né? 3721-6955 ou endereço eletrônico nosso, jornalismo@tvpox.com.br. 9 de abril, ao vivo, o Hora da Verdade, a sua participação obrigatória. O Marilson ligou para a gente lá do Jardim Amarilis. Parabéns para o prefeito pela administração. Gostou de saber que será candidato novamente. Estamos te apoiando lá no Jardim Amarilis. Marli pergunta, eu faço essa pergunta, no retorno o prefeito responde, Marli. A prefeitura fez uma obra na minha casa, ponte coberta, e até agora não terminou. Desde agosto do ano passado. Quando essa obra irá terminar? Já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje. Até já, não sai daí.